CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Vamos iniciar nossa aula de obras póstumas, mas antes vamos ler o Evangelho e fazer a nossa prece. Evangelho, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. O maior mandamento, fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Tendo os fariseus tomado conhecimento de que Jesus fizera aos saduceus se calarem, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe esta pergunta, para tentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão encerrados nestes dois mandamentos. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, pensar em Jesus, jogando aquela luz de amor sobre todos, nos envolvendo com todo o seu amor e carinho, e agradecer por Ele ter nos trago essa doutrina tão esclarecedora. Vamos agradecer também a seu altivo e toda a coluna de espírito que compõe essa casa, por estar sempre nos amparando, nos intuindo, que nos recebeu de braços abertos nessa casa de amor. Vamos agradecer por estarmos aqui nessa casa estudando nessa manhã de terça-feira e agradecer a Deus mais um dia de vida, mais um dia de oportunidade. Graças a Deus. Do amor que vibra nesta casa, do amor de Jesus, de Deus acima de tudo, do nosso amor que iniciamos os estudos da hoje. Então, aqui no livro Obras Póstumas, nós estamos analisando a divindade de Jesus. Então, vimos no Evangelho, no próprio Evangelho, a dualidade, Deus, Jesus, os milagres que Jesus fez, Jesus se colocando sempre numa condição de subordinação, não dizendo que era Deus, e sim que Deus fazia os milagres. E estamos vendo agora o próprio Cristo, as suas palavras, dizendo que Deus estava sempre acima dele. E agora, finalmente, apoiados nos apóstolos, nas palavras dos apóstolos, que mostra essa dualidade. Então, nós estamos aqui na página 147 desse livro, o título é Estudo sobre a Natureza do Cristo, que a gente vem estudando. Então, vamos pegar mais uma passagem do discurso de Estevão, que está lá em Atos dos Apóstolos. Pode ler. Mas o Altíssimo não habita nos templos feitos pela mão dos homens, segundo esta palavra do profeta. O céu é o meu trono e a terra é o meu degrau. Que casa me construireis, disse o Senhor, e qual poderia ser o lugar do meu repouso? Discurso de Estevão, Atos dos Apóstolos. Continua. Mas Estevão, estando pleno do Espírito Santo e levantando os olhos para o céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava de pé à direita de Deus, e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está de pé à direita de Deus. Olha aí. Então, nesse discurso, ele continua. Ele está dizendo a diferença de Deus, do Criador, para Jesus. Então, soltando grandes gritos e tapando-se as orelhas, lançaram-se sobre ele todos juntos, e tendo-o arrastado para fora dos muros da cidade,
Eles o lapidaram e as testemunhas colocaram suas roupas ao pé de um rapaz chamado Saulo, mais tarde São Paulo. Assim, eles lapidaram Estevão e ele evocava Jesus e dizia: Senhor Jesus, recebei meu espírito. Martírio de Estevão, Atos dos Apóstolos. Estas citações testemunharam claramente o caráter que os apóstolos atribuíram a Jesus. A ideia exclusiva que daí ressalta é da sua subordinação a Deus, a constante supremacia de Deus, sem que nada aí revele um pensamento de assimilação qualquer da natureza e do poder. Para eles, Jesus era um homem profeta, escolhido e abençoado por Deus. Portanto, não é entre os apóstolos que a crença da divindade de Jesus nasceu. São Paulo, que não conheceu Jesus, mas que, de ardoroso perseguidor, tornou-se o mais zeloso e o mais eloquente discípulo da nova fé, e cujos escritos prepararam os primeiros formulários da religião cristã, não é menos explícitos a esse respeito. É o mesmo sentimento de dois seres distintos e da supremacia do Pai sobre o Filho. Muito bem. Paulo, servidor de Jesus Cristo, apóstolo da vocação divina, escolhido e destinado a anunciar o Evangelho de Deus e que ele havia prometido antes, através de seus profetas, nas Escrituras Santas. No tocante a seu filho, que lhe nasceu segundo a carne, do sangue e da raça de Davi, que foi predestinado para ser o Filho de Deus, um soberano poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, no tocante, digo, a Jesus Cristo nosso Senhor, através de quem recebemos a graça do apostolado para fazer obedecer à fé todas as nações, pela virtude do seu nome, na fileira dos quais vós também estáis, como tem sido chamado por Jesus Cristo. A vós que estáis em Roma, que sois querido de Deus e chamados para ser santos, que Deus, nosso Pai, e Jesus Cristo, nosso Senhor, vos deem a graça da paz. Romanos. Cartas de Romanos. Então é Paulo falando de Deus e de Jesus. Estando assim justificados pela fé, tenhamos paz com Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Pois que, quando estávamos ainda nos langores do pecado, Jesus Cristo morreu por ímpios, como nós no tempo destinado por Deus. Por Deus, Jesus Cristo não deixou de morrer por nós no tempo destinado por Deus. Assim sendo, agora justificados pelo seu sangue, nós seremos, como mais forte razão, libertados por ele da cólera de Deus. E não somente fomos reconciliados, mas até nos glorificamos em Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, por quem obtivemos esta reconciliação. Se pelo pecado de um só vários morreram, a misericórdia e o dom de Deus se derramaram, com mais forte razão, mais abundante sobre muitos pela graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Romanos. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros de Jesus Cristo, contando, porém, que soframos com ele. Romanos. Sempre falando Paulo aí, ó, Jesus e Deus. Se confessais de boca de Jesus Cristo é o Senhor, e se credes no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, sereis salvos. Romano. Deus superior a Jesus. Em seguida virá a consumação de todas as coisas, quando ele houver entregue seu reino a Deus, seu Pai, e houver destruído todo o império, todo o domínio, todo o poder, pois Jesus Cristo deve reinar até que seu Pai tenha colocado seus inimigos sob seus pés. Olha aí, o reino de Deus, ó. E em seguida virá a consumação de todas as coisas, quando ele houver entregue seu reino a Deus, seu Pai. Não tem dúvida. É tanta coisa aqui falando.
como Deus. Como Deus. Nunca. Nunca. A gente viu aqui. É isso que nós estamos vendo aqui. As palavras dele, as palavras dos apóstolos, o tempo todo. Continua aí. Ora, a morte será o último inimigo a ser destruído, pois a Escritura diz que Deus colocou-lhe tudo sob os pés e tudo lhe sujeitou. É indubitável que é preciso daí executar aquele que submeteu todas as coisas. Quando, pois, todas as coisas estiverem submetidas ao Filho, então o próprio Filho estará submetido àquele que lhe terá submetido todas as coisas, a fim de que Deus seja tudo em todos. Coríntios. Mas nós vemos que Jesus, que tinha se tornado por pouco tempo inferior aos anjos, foi coroado de glória e de honra por causa da morte que ele sofreu. Deus, por sua bondade, tendo querido que ele morresse por todos, pois ele era bem digno de Deus, por quem e para quem são todas as coisas, que, querendo conduzir à glória vários filhos, consumou e aperfeiçoou seu sofrimento, aquele que devia ser o chefe e o autor da salvação deles. Assim, aquele que santifica aqueles que são santificados, vêm todos de um mesmo princípio. É por isso que ele não se envergonha de chamá-los de seus irmãos, dizendo: anunciarei vosso nome aos meus irmãos, cantarei vossos louvores no meio da assembleia do vosso povo, e alhureis, depositarei nele minha confiança, e em outro lugar eis-me com os filhos de Deus me deu, os filhos que Deus me deu. É por isso que foi necessário que ele fosse em tudo semelhante a seus irmãos, para ser diante de Deus um pontífice compassivo e fiel em seu ministério, a fim de expiar os pecados do povo, pois é das penas dos próprios sofrimentos pelos quais ele foi tentado e experimentado, que ele tira a virtude e força para socorrer os que são também tentados. Hebreus. Portanto, vós, meus santos irmãos, que tendes parte vocação celeste, considerai Jesus, que é o apóstolo e o pontífice da religião que professamos, que é fiel àquele que estabeleceu nesse cargo, como Moisés lhe foi fiel em toda a sua casa, pois ele foi julgado digno de uma glória tanto maior que a de Moisés. Quanto àquele que construiu sua casa, é o mais estimável que a própria casa, pois não há casa que não tenha sido construída por alguém. Ora, aquele que é o arquiteto e criador de todas as coisas é Deus. Hebreu. O tempo todo falando, tivemos que ler, não tem jeito. Isso é leitura. Agora vamos ver a predição dos profetas com relação a Jesus. Além das afirmações de Jesus e a opinião dos apóstolos, há testemunho cujo valor mais ortodoxo dos crentes não poderia contestar, já que o citam constantemente como de um artigo de fé. É o do próprio Deus, quer dizer, o dos profetas, falando sobre a inspiração e anunciando a vinda do Messias. Ora, eis as passagens bíblicas da Bíblia consideradas como predição deste grande acontecimento. Vamos lá agora para os profetas, né? No Antigo Testamento, na Bíblia, vai lá. Eu o vejo, mas não agora. Olho-o, mas não de perto. Uma estrela procedeu de Jacó, e um cetro elevou-se de Israel, e transpassará o chefe de Moabe, e destruirá todos os filhos de Sete. Números. Então, uma previsão que está lá em Números. Outra, em Deuteronômio. Eu lhe suscitarei um profeta como tu, dentre seus irmãos, e colocarei minhas palavras em sua boca, e ele lhe dirá o que eu lhe tiver ordenado. E acontecerá de quem quer que não escutar as palavras que ele houver dito em meu nome,
eu lhe pedirei contas. Então, vai Deus enviando alguém. É. Agora vamos de novo em primeiro Paralipômenos 17. Acontecerá, portanto, quando chegarem os dias de ires com teus pais, que farei levantar-se tua posteridade depois de ti, um de teus filhos, e estabelecerei seu reino. Ele me construirá uma casa, e afirmarei seu trono para sempre. Ser-lhe-ei pai, e ele ser-me-á filho. E não retirarei dele a minha misericórdia, como a retirarei daquele que foi antes de ti. E eu o estabelecerei na minha casa e no meu reino para sempre, e seu trono se firmará para sempre. É por isso que o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e parirá um filho, e ele se chamará Emanuel. Isaías. Está em Isaías. Então, os profetas anunciando a vinda do Messias. O Messias seria enviado por Deus. Então, o Antigo Testamento, tanto que o povo hebreu sabia disso, eles conheciam as Escrituras. Eles estavam esperando o Messias, eles só não aceitaram Jesus como o Messias. E até hoje eles estão esperando ainda o Messias, para eles ainda não veio. Entendeu? Impressionante, né? Como é que a gente é difícil, complicado, né? Não é? É porque às vezes está esperando, né, queria um rei. Simples, um rei todo. Um forte, eles queriam na época um guerreiro. Para libertá-los do jugo romano. É o que ele queria. Vem Jesus com toda aquela humildade, simplicidade, falando de amor, falando da vida futura, falando que Deus é Pai, que Deus perdoa, que a gente tem que perdoar. Ele, opa, eu não quero isso para mim, não. Eu quero alguém que expulse os romanos daqui, que faça guerra. Pode ver que aquele povo está em guerra até hoje, né? Não para. É tanto que escolheram Barrabás. Exatamente. Não, Judas não pensava assim, não. Não. Judas cuidava da bolsa, ele cuidava do dinheiro. Então ele queria que Jesus se enaltecesse, fosse poderoso, e não naquela simplicidade. Judas se equivocou ali. Vamos lá. Pois a criança nos nasceu, o filho nos foi dado, e o império foi posto sobre seu ombro. Chamar-se-á seu nome, Deus o admirável, o conselheiro, o Deus forte, o poderoso, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Isaías que fala no príncipe da paz. Então, aqui está meu servidor, eu o sustentarei, é o meu eleito, minha alma nele colocou seu afeto, coloquei nele o meu espírito, ele exercerá a justiça entre as nações. Ele não se retirará absolutamente, nem se precipitará, até que tenha estabelecido a justiça sobre a terra, e os seus se submeterão à sua lei. Isaías. Ele gozará do trabalho de sua alma, e dele ficará saciado meu servidor justo. Justificará a muitos pelos conhecimentos que terão dele, e ele próprio suportará as suas iniquidades. Isaías. Rejubila-te ao extremo, filha de Sião, solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que teu rei virá a ti, justo e salvador, humilde, e montado num jumento, e sobre o potro de uma jumenta. E eu suprirei os carros de guerra de Efraim, e os cavalos de Jerusalém, e o arco de combate também será suprimido, e o rei falará de paz às nações, e sua dominação se estenderá de um mar ao outro mar, e do rio aos extremos da terra. Zacarias. E ele, o Cristo, se manterá e governará pela força do seu Deus eterno, e eles retornarão, e agora ele será glorificado até o extremo da terra, e é ele que fará a paz. Miqueias.
A distinção entre Deus e o seu futuro enviado é caracterizado da maneira mais formal. Deus o designa de seu servidor, por conseguinte, seu subordinado. Não há, nas suas palavras, que implique a ideia de igualdade de poder, nem de substancialidade entre as duas pessoas. Deus estaria, pois, enganado, e os homens que vieram 3 séculos após Jesus Cristo teriam visto com mais justeza do que ele? Tal parece ser a pretensão deles. É a pretensão deles de... O Verbo se fez carne. Então vamos lá, nós vimos aí os profetas anunciando a vinda de Jesus, lá no Antigo Testamento. Agora o Verbo se fez carne. Mais um pouquinho, que não tem como a gente não ler. A gente vai ler o Verbo se fez carne, depois semana que vem a gente termina esse estudo. Vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilhou nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus que se chamava João. Ele veio para servir de testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem através dele. Ele não era luz, mas veio para dar o testemunho àquele que era a luz. Aquele era a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem a este mundo. Ele estava no mundo, e no mundo foi feito por ele, e o mundo absolutamente não o conheceu. Ele veio à sua casa, aos seus absolutamente não o receberam, mas ele deu a todos aqueles que o receberam o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome, que absolutamente não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas do próprio Deus. Isso aqui é muito sério, né? Quer dizer, ele cria a terra, coloca a gente lá e a gente não acredita nele. Se o Verbo foi feito carne e habitou entre vós, e vimos sua glória tal qual o Filho único devia recebê-la do Pai. E ele, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João. Esta passagem dos Evangelhos é a única que, à primeira vista, parece encerrar implicitamente uma ideia de identificação entre Deus e a pessoa de Jesus. É também aquela sobre a qual estabeleceu-se mais tarde a controvérsia a este respeito. Esta questão da divindade de Jesus só apareceu gradativamente. Ela nasceu das discussões levantadas a propósito das interpretações dadas por alguns à palavra Verbo e Filho. Só no 4º século é que ela foi adotada em princípio por uma parte da Igreja. Este dogma é, pois, o resultado da decisão dos homens e não de uma revelação divina. É de se notar que as palavras que citamos mais acima são de João e não de Jesus, e que, admitindo que não tenham sido alteradas, elas exprimem na realidade apenas uma opinião pessoal, uma indução onde se encontra o misticismo habitual de sua linguagem. Não poderiam, pois, prevalecer suas afirmações reiteradas do próprio Jesus. Porém, aceitando-as tais quais são, elas não resolvem de modo algum a questão no sentido da divindade, pois elas se aplicariam igualmente a Jesus, criatura de Deus. Como efeito, o Verbo é Deus, porque a palavra é a palavra de Deus. Jesus, tendo recebido esta palavra diretamente de Deus, com a sua missão de revelar aos homens, assimilou-a, a palavra divina da qual se impregnava, encarnou nele e a trouxe consigo ao nascer. E é com a razão
É com razão que Jesus pôde dizer: o Verbo foi feito carne e habitou entre nós. Jesus pôde então ser encarregado de transmitir a palavra de Deus, sem ser o próprio Deus, como um embaixador transmite a palavra do seu soberano, sem ser o soberano. Segundo o dogma da divindade, é Deus quem fala. Na outra hipótese, ele fala pela boca de seu enviado, o que nada tira a autoridade de suas palavras. Mas quem autoriza esta suposição muito mais do que a outra? A única autoridade competente para decidir a questão é das próprias palavras de Jesus, quando ele diz: não falei de mim mesmo, mas meu Pai, que me enviou, é quem me prescreve, por seu mandamento, o que devo dizer. Minha doutrina não é minha doutrina, mas a doutrina daquele que me enviou. A palavra que tendes ouvido não é minha palavra, mas a de meu Pai, que me enviou. É impossível exprimir-se com mais clareza e precisão. A qualidade de Messias ou enviado, que lhe foi dada em todo o curso dos Evangelhos, implica uma posição subordinada em relação àquele que ordena. Aquele que obedece não pode ser igual àquele que comanda. João caracteriza esta posição secundária e, por conseguinte, estabelece a dualidade das pessoas, quando ele diz: e vimos sua glória, tal como o Filho único devia recebê-la do Pai, pois aquele que a recebe não pode ser aquele que dá, e aquele que dá a glória não pode ser igual àquele que recebe. Se Jesus é Deus, ele possui a glória por si mesmo, e não a espera de ninguém. Se Deus e Jesus são um único ser sob dois nomes diferentes, não poderia existir entre eles nem supremacia, nem subordinação, já que não há paralidade absoluta de posição. É que são dois seres distintos. A qualificação de Messias divino não implica mais igualdade entre o mandatário e o mandante, que a do envio real entre um rei e seu representante. Jesus era um Messias divino, pelo duplo motivo de que ele tinha sua missão de Deus e suas perfeições o colocavam em relação direta com Deus. É bem explicado, né? Bem explicado. Teve que ler, eu sei que é um pouquinho cansativo a leitura, mas não tem jeito. Ele transpôs das escrituras aqui para Obras Póstumas. Agora vai vir Filho de Deus e o Filho do Homem. A gente podia deixar para a próxima aula, né? Por causa da leitura, que é grande. Que é bem grande. Senão a gente não presta atenção. Que é dia 4. E a gente para e semana que vem a gente termina. O Filho de Deus, a não ser que vocês queiram aí mais 15 minutos de leitura. Vocês aguentam? Aguentam? Porque na verdade só tem agora o Filho de Deus e o Filho do Homem. Não, mas é grande. É grande a peça, são 2 páginas. É melhor a gente deixar para a aula que vem e a gente termina na aula que vem. Deu aí 35, mas a pressa 40 minutos de estudo, tá bom. A gente entra no Filho do Homem. Quer ler com calma. Interessante esse Obras Póstumas, não é? Ele é pouco estudado, esse livro. Faz a prece, Santa. Agradecido, Jesus, por mais esse dia de estudo da sua doutrina esclarecedora, que vai nos iluminando, abrindo nossos olhos e devagarzinho colaborando para o nosso progresso. Agradecemos seu altivo por essa leitura. Agradecemos muito a Kardec, porque sem ele não estaríamos aqui lendo essas obras maravilhosas, estudando. Que ele também foi enviado de Jesus e de Deus, nosso irmão. Agradecemos, porque sem vocês nós não seríamos nada. Agradecemos a Deus pela vida.
Agradecemos pelo amparo dessa casa de amor que acolhe a todos que aqui chegam. Agradecemos seu altivo, Allan Kardec, a Jesus e, acima de tudo, a Deus, que nos dá a vida. Graças a Deus. Em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do amor de Deus, do amor de Jesus, do amor que vibra nesta casa, encerramos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.